volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje estou recebendo o Coronel Valmir de Souza, ele que está à frente do Comando Regional da Polícia Militar, com sede em Cascavel. Coronel, uma satisfação recebê-lo mais uma vez em nosso programa, em nosso estúdio. Por sinal, fazia um tempinho que conversamos, né? Tivemos uma entrevista pela última vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Um bom tempo que nós estamos afastados do programa, né? Agradeço o convite. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, esclarecendo dúvidas, apresentando o trabalho da Polícia Militar, conversando sobre assuntos de segurança pública aqui na nossa região. Lembramos que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Coronel, um novo desafio, eu diria assim, um grande desafio. Sempre na polícia, assim como em muitas outras áreas, claro, tem toda uma caminhada. Mas hoje você exerce um papel estratégico, fundamental e importante, considerando que o Comando Regional da Polícia, que é uma das companhias que tem a estrutura das mais importantes, eu diria assim, do interior do Paraná. Como é que está sendo esse novo desafio na sua carreira, na sua trajetória militar? Como você falou, né, realmente é um desafio para nós que saímos ou que iniciamos a nossa carreira. Eu iniciei minha carreira na prática em Foz do Iguaçu, como aspirante lá em 1997, já faz um bom tempo. Começamos ali, fomos para Guaíra, ficamos ali 9 anos e meio no comando de Guaíra, ficamos 2 anos e 7 meses ali em Foz, 9 anos e meio em Guaíra, viemos para Marechal Rondon como capitão, ficamos aqui em torno de 8 anos, fomos para Toledo, ficar ali como subcomandante, major como subcomandante de Toledo, fui para o Batalhão Ambiental, passei por Ponta Grossa, no Comando Regional de Ponta Grossa, como chefe de Estado-Maior, comandei o Batalhão de Guarapuava, ali no caso 100 dias, foram 100 dias intensos, muito importantes para a minha carreira, e fiquei 1 ano no comando do Batalhão de Toledo, um batalhão que praticamente toda a minha carreira foi na área do 19º Batalhão. E agora, como comandante CRPM, como você falou, é um desafio que é importante. Então, nós somos filhos da terra, né? Nós somos conhecedores aqui da região, são praticamente 27 anos conhecendo toda a região de fronteira aqui na área do 5º Comando Regional. Então, o 5º Comando Regional ele congrega 94 municípios, praticamente 25% do território paranaense no que tange ao número de municípios está sob o nosso comando. Nós temos aí já anunciado a criação do 7º Comando Regional, que será sediado a princípio em Pato Branco, que fará a divisão ao meio dessa área. Mas ainda assim nós teremos em torno aí de 46 a 50 municípios sobre a órbita do 5º Comando Regional. O 5º Comando Regional é uma área, como você falou, desafiadora. Como eu disse, nós temos aí a área de fronteira com o Paraguai, fronteira com Santa Catarina, com a Argentina, divisa com Santa Catarina e divisa com Mato Grosso do Sul. Então é uma área emblemática que precisa de um cuidado muito especial por parte do setor de segurança. Mas nós temos hoje, né, um aparato muito forte pelo Estado colocado à disposição do 5º Comando Regional para fazer frente a essa criminalidade que nós temos aqui na nossa região. Então é importante salientar isso, a força e a pujança dos trabalhadores, são os nossos policiais militares, homens e mulheres que fazem a segurança pública acontecer aqui na região de fronteira. Então isso nos garante uma segurança pública de qualidade, e nós temos garantia de que o serviço será muito bem feito. Coronel, a gente sabe, justamente citado por você, a complexidade do trabalho da segurança pública, especialmente quando a gente está numa região de fronteira. E é uma complexidade que eu imagino que reflete bastante nesse seu novo cargo. São muitos municípios. Na prática, como é que é? Tem que visitar, tem que, enfim, tentar mapear como é que está a situação em cada município, como é que é isso na prática? E isso prova que também, vamos dizer assim, a sua caminhada ela reflete também hoje, porque assim, o desafio é maior, mas assim, o seu preparo também é muito grande em vista de tudo que já, dos postos que já ocupou à frente da Polícia Militar. Olha, você falou bem, a complexidade. A função, simplificando, né, aqui agora, apesar da complexidade, simplificando a atividade do comandante regional, a nossa posição é de fazer a integração, que deve existir naturalmente, de todas as unidades que estão sob o nosso comando. Veja bem, nós temos aí batalhões, Batalhão de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand, Pato Branco, Francisco Beltrão, e nós temos uma companhia independente lá em Palmas. De Guaíra até Palmas são praticamente 500 quilômetros.
né? Então, veja, são 500 quilômetros de extensão que tem toda essa complexidade envolvida. Tem alguns países na Europa que nem essa distância ela consegue ter. Então, hoje, o trabalho é feito nesse aspecto, congregar todas as forças, a união, a troca de informações, né? Nós temos um trabalho de inteligência de cada batalhão e nós temos um trabalho de inteligência do Comando Regional, que faz a interligação dessas atividades. Nós temos dentro do Comando Regional outras unidades que trabalham, que operam, que são de comandos de Curitiba, como o próprio Batalhão Ambiental, o Batalhão de Polícia Rodoviária, o Batalhão de Fronteira, o Batalhão de Patrulha Escolar. Esses batalhões eles têm comando sediado em Curitiba. Então nós, como comandante regional, nós temos que fazer essa integração, fazer essa troca de informações, essa coordenação geral de todas as unidades. E vem dando resultados, né? Nós temos várias apreensões, recorde de apreensões, nós temos trabalhos voltados a prisões de criminosos, cumprimentos de mandado de prisão. Então essa complexidade toda ela se dá fixada num ponto, né? A gente vai falar um ponto focal, que é o comandante regional ou o comando regional. Ali nós temos também vários outros oficiais que trabalham junto conosco, né? Oficiais superiores que fazem um trabalho, como eu disse, dessa integração de todas as unidades. E nós, como eu disse, os resultados estão aparecendo. Coronel, a gente sabe que toda pessoa que passa em um determinado posto, enfim, seja, né, na polícia ou na política, enfim, quer deixar a sua marca, a sua cara. Como é que é o jeito do Valmir de Souza e qual que é a marca que ele quer deixar nesse novo desafio, nesse novo cargo que você está ocupando? É uma pergunta muito interessante que você nos faz, né? Será que é importante eu deixar uma marca minha ou a Polícia Militar ela fazer um bom trabalho e eu nem aparecer? Talvez é como o juiz de futebol, que muitos falam, né? O jogo foi tão bom que o juiz não apareceu. Uhum. Então, de repente, será que se eu não aparecer enquanto comando regional e as coisas fluírem, vier outro comandante e as coisas fluírem, será que não é melhor? Talvez seja, né? Mas uma marca que a gente talvez tenha é o fato de gostar muito do município, né? Eu penso que a minha forma de atuar é conhecendo os municípios, apesar de eu não morar nesses municípios, não ter vivido neles, mas da minha presença enquanto comandante regional, nos municípios se torna importante. Não é o Valmir de Souza, é o comandante regional, a figura do comandante regional. É como a gente estava conversando em off, né? Talvez aí um governador de estado, um presidente da república, ele vir no nosso município, nós damos uma importância para a função, para aquela figura, né, que ele representa. Então a minha forma de atuar é muito estando nos municípios, nos 94. Eu tenho uma meta de visitar os 94, enquanto não criar o novo comando regional ali em Pato Branco, eu imagino e tenho a minha proposta de visitar todos os municípios. Já consegui visitar em torno de 33 municípios, né, um terço dos municípios, nesses 4 meses de comando. E digo para você, é muito difícil, porque nós temos várias atividades, né? Nós temos compromissos em alguns lugares que nos imobilizam nesse sentido. Eu tenho muitos compromissos em Curitiba, como comandante regional. Então, uma viagem para Curitiba da nossa região, todo mundo aqui sabe. Eu tenho um dia para ir, um dia para ficar lá e um dia para voltar. Então, são 3 dias. Nesse período, eu já fui 4, 5 vezes para Curitiba e mobilizei uma boa parte do meu tempo. E os finais de semana, os prefeitos e as comunidades, muitas vezes, não têm como nos receber. Mas a gente procura visitar as festas do município, os eventos que tem nos municípios, quando somos convidados. Então, a nossa proposta é visitar os municípios, conhecer a realidade local. Nós temos os dados frios, né? Vamos falar assim, né? Dados frios no sentido de que eu tenho os dados, né, de que segurança pública, eu tenho as informações, eu consigo ver, né, olha, quantos crimes acontecendo em determinada região, como que está uma viatura, como que está o policial naquele local. Mas a visita, olho no olho, né, o aperto de mão, um abraço, isso com isso a gente consegue perceber muito melhor, né? Eu vou num local e eu consigo saber se aquele comandante daquele município está envolvido com a comunidade. Porque é muito importante, né? Um trabalho de proximidades, um policiamento de proximidade, o policial tem que estar ali naquela comunidade. Então, muitas vezes, nós temos uma companhia, como eu fui comandante aqui de Marechal. A companhia de Marechal, ela envolve o município de Guaíra, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios. Né? Naquele momento envolvia Santa Helena, ou seja, eram ali em torno de 15, 16 municípios. Hoje aqui, se não me engano, são 13. Então, são 13 municípios que o comandante de Marechal tem que visitar. Ele tem que estar junto. Por mais que tenha um sargento, comandante lá naquele município, esse comandante da companhia, eles têm que estar envolvidos. Então, eu, como comandante regional, eu vou até o local e vejo isso que está acontecendo. Que é uma linha de comando da Polícia Militar. Então, o comandante de batalhão envolvido, isso é necessário. Então, a presença do comandante regional é essa. Além de fazer essa integração toda com a comunidade, ou a integração toda dos batalhões, ele tem também essa função de levar o alto comando àquele município, menor que seja, mostrando que o cidadão paranaense de qualquer município do estado tem a mesma importância, o mesmo significado para o governo do estado. Coronel, você frisou bastante já
suas declarações aqui, é a questão da integração. E a gente percebe que a integração das forças de segurança, elas têm surtido ótimos resultados, os números mostram isso. Essa integração, ela evoluiu bastante ao longo dos anos. Não era assim uma vez, não era tão evidente, ao menos para quem está do outro lado, eu diria assim, para quem vê, né? Hoje a gente vê nitidamente que há uma integração. Como é que você avalia? Essa evolução, de fato, ela aconteceu, ela é mais notória na prática hoje do que já foi no passado, e realmente os resultados, talvez os números que temos hoje, em termos de apreensões, enfim, tantas outras números positivos da segurança pública, elas realmente têm a ver com essa integração? Totalmente. A integração entre as forças de segurança, ela deve existir por uma questão lógica, né? Todos nós somos Estado, né? Seja a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Científica, todos nós somos o mesmo Estado. Não consigo, e acho que qualquer cidadão que tenha um mínimo de percepção entenda diferente. Não há como nós todos não estarmos integrados. E ao longo do tempo isso foi melhorando, né? No passado mais distante, nós tínhamos uma integração incipiente, talvez. Era muito mais por uma questão das pessoas, né? Do relacionamento pessoal do comandante, do delegado, das forças de segurança. Mas ao longo do tempo, e principalmente no governo Ratinho, a gente tem percebido que essa integração era muito mais institucional. Além de pessoal, que é algo importante, né? As pessoas se relacionarem de forma urbana, de forma até democrática, como diz uma republicana, mas a gente consegue entender que institucionalmente, que é muito importante, está acontecendo com muito mais força. Então, isso para nós, eu sempre falei isso dentro da própria instituição, como é bom a gente poder ter um delegado que a gente conheça, que a gente é amigo, que a gente converse, né? E que a gente troque informações e faça trabalhos integrados fortemente. E o que a gente vê, não necessariamente, como eu dizia antigamente, né? Todo mundo fazendo uma operação, todo mundo vai lá, faz um bloqueio de trânsito, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Não, mas além disso, que também tem uma força muito interessante, tem que cada um faz o seu trabalho muito bem feito. Como eu digo, se nós somos todos um corpo, né? E se a gente pensar num corpo, as mãos, os pés, os braços, as pernas, os olhos, né? A mão não dá para fazer o trabalho do pé. Eu não tenho como ficar com a mão fazendo o trabalho do pé, né? Se eu fosse jogar bola, claro, tem um goleiro, mas a mão não vai ficar fazendo o trabalho do pé e o pé não vai ficar fazendo o trabalho da mão. E nós somos um corpo. Então a Polícia Civil não vai ficar fazendo o trabalho da Polícia Militar, nem a Polícia Militar fazendo o trabalho da Polícia Civil. O que a gente tem é que a Polícia Civil faz o trabalho dela bem feito, a Polícia Militar faz o trabalho dela bem feito, dentro das suas funções, a Polícia Científica, a Polícia Penal fazem seus trabalhos bem feitos, né? Mas todos precisam um do outro para fazer um trabalho geral. Então o pé precisa da mão, a mão precisa do pé. Então é isso que a gente imagina, eu pelo menos imagino, que seja o trabalho bem feito de integração. Não é todo mundo fazendo o trabalho do pé, todo mundo fazendo o trabalho da mão, né? Claro que em determinado momento, né, eu preciso fazer determinada atividade. Isso aqui era feito com o pé, mas se fizer com a mão, vai ajudar. Não sei se de repente esse exemplo não fica muito legal. Quando alguém pega um corte, né, vai falar, o que esse cara está falando? Mas a ideia é mostrar que nós todos no Paraná tem uma integração muito boa, somos um corpo. E um corpo forte e um corpo rígido. E daí também diremos, né? Se a gente precisasse, você nem me perguntou, mas se precisar cortar no próprio corpo, a gente corta, né? Então, o trabalho no Estado do Paraná hoje é isso. É um trabalho que as forças de segurança estão trabalhando de forma coordenada, integrada, cada um fazendo o seu papel, e na hora que precisa, todos fazem aquilo que é necessário. Então, realmente, como você falou, a gente precisa ter essa integração e está evoluindo muito, evoluindo rápido e evoluindo com consistência. Isso que é importante, com consistência. A gente percebe nós temos reuniões integradas, né, de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho operacional feita pelo secretário de Segurança, pelos comandantes da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, cobrando no sentido, não cobrando de forma veemente ou com uma conotação de pejorativa, uma conotação negativa. Muito pelo contrário, a cobrança é da troca de informações. Nós nos reunimos, né, conversando todos nós, na hora da segurança, das regiões, do 5º Comando Regional, das regiões que nós temos no Estado do Paraná. Nós fazemos essas reuniões cobrando o desempenho e mostrando, na verdade, né? A gente apresenta para o secretário de Segurança aquilo que foi realizado e ele olha, como é que está aí, como é que está lá, como é que está a resolução. E a gente vê que as resoluções de crime no Estado do Paraná, a Polícia Civil tem feito um trabalho muito importante, né? Um trabalho que está tendo resultados fortes. A Polícia Penal, né, fazendo seu papel
atuando de forma forte, né, no combate ao crime organizado dentro dos presídios, a Polícia Científica fazendo grandes trabalhos de levantamento dos crimes. Então isso vem dando resultados muito importantes e muito consistentes no estado do Paraná. Coronel, essa integração positiva que acabamos de falar, que vive essa evolução e que realmente tem surtido resultados, a gente tem a impressão também que isso tem algum reflexo em relação ao relacionamento com a comunidade. A gente vê hoje, vamos dizer assim, a comunidade muito mais próxima da polícia, e isso no sentido, assim, às vezes até de parcerias, podemos dizer, citar um exemplo, vamos dizer assim, o CONSEG aqui de Marechal, né, que hoje é um conselho que é referência para o estado do Paraná. Enfim, a gente vê que a polícia, ela também tem essa preocupação de querer trazer a comunidade, ela precisa, a comunidade tentando entender que a polícia, ela é amiga, né? Aquela coisa. Então, a gente tem tantas iniciativas nesse sentido, o PROERD é uma delas, enfim. E a gente percebe, pelo menos eu falo assim, do nosso lado, que a polícia de fato está mais próxima, que ela está mais amiga da comunidade, eu diria assim, entre aspas. Isso de fato essa percepção também por parte da polícia? Quando eu ingressei na polícia, já há 31 anos, parecia que para mim já essa vontade, né, de estar junto com a comunidade, mesmo porque não tem como ser diferente, nós somos a comunidade organizada para fazer a própria segurança, me parecia que já era isso. Mas a gente vai ingressando na polícia, a gente vai vendo algumas nuances, né? Algumas pessoas da própria instituição não conseguem entender essa filosofia. E é como ter uma empresa, né? Nós estamos falando de um serviço público, e se nós tivéssemos um serviço privado, você tem uma empresa que tem os objetivos próprios daquela empresa, e os seus colaboradores têm que estar voltados para aquele objetivo. Se eu tenho uma empresa que vende, sei lá, bolacha, né? Uma empresa que vende bolacha, eu quero que a minha bolacha tenha penetração no mercado, que as pessoas olhem para a minha marca com carinho, que elas queiram ter a minha marca, né? Que o meu vendedor tenha um bom atendimento, né? Faça bem um bom atendimento lá na ponta. Então, isso também se dá na segurança pública no Estado. Então, no passado, eu tinha essa percepção de que a gente queria estar próximo da comunidade. Talvez alguns não tivessem, e a gente tem que trabalhar isso ao longo do tempo. E são pessoas que vão ingressando na polícia. Todo ano está ingressando pessoas novas, né? Ou não todo ano, mas a gente sempre tem essa rotatividade. E quando as pessoas chegam, e eu sempre dei aula nos cursos de formação, essa pessoa que vem da comunidade, que ele não é esse policial ainda, ele tem uma visão distorcida do que seja polícia. Às vezes a pessoa vem para dentro da polícia achando que eu tenho que bater, eu tenho que prender. Então, cara, calma, aqui você vai tratar bem as pessoas, você vai fazer seu papel dentro da legalidade, né? Você tem uma forma de atuar, você tem uma ética, né? Então isso é importante salientar para aqueles que estão chegando. Então isso é cíclico, então a gente tem que trabalhar isso sempre. E hoje a gente percebe que as pessoas estão mudando, né? A própria sociedade muda, porque o que ela espera da polícia não é o que a gente esperava há 30, 40 anos atrás. O que as pessoas esperavam da polícia há 30, 40 anos atrás já não é mais o mesmo objetivo que elas esperam. Elas esperam uma polícia muito mais urbana, uma polícia que tenha respeito pelos direitos fundamentais, que ela olhe para o cidadão como um cidadão de respeito, né? Então, a polícia também mudou a sua postura, porque a sociedade mudou a sua postura. E isso vai mudando ao longo do tempo, e isso é bom, né? Eu tenho como uma coisa muito importante essa mudança, né, daquilo que nós tínhamos no passado, e a gente não pode demonizar o passado no sentido geral, porque é uma questão cultural, uma questão histórica, mas aperfeiçoar isso, né? E qual é o papel da polícia? Eu falo muito com os meus alunos quando estou dentro da polícia e falo das leituras que a gente faz, né? Tem uma coleção, e eu falo isso para muitas pessoas, tem uma coleção da EDUSP, né, da editora da USP, que trata da polícia e sociedade. Ela chama Polícia e Sociedade, são 11 volumes. Né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, que era sobre desenvolvimento regional, trabalhando a questão de patrulha rural, né, lá em 2004, 2005, eu fiz uma leitura de todos esses volumes, todos esses livros, e falava sobre o que é a polícia, a política da polícia, a polícia moderna, são vários temas, né? Falando sobre a polícia na Europa, a polícia nos Estados Unidos, Canadá e tal, Inglaterra, e falava sobre como aquelas instituições policiais agiam e a evolução delas ao longo do tempo. Então é importante muitas leituras, né? O que a gente lê sobre segurança pública, o que a gente lê sobre polícia. Eu vejo muitas pessoas comentando e falando, mas elas nunca estudaram o assunto, né? Nunca se debruçaram sobre o tema, elas não têm uma experiência de vida
interna, né? Elas têm a experiência de vida externa, assim como você tem, qualquer pessoa que está nos vendo agora tem uma experiência sobre segurança pública. Pode ter sido furtado, pode ter sido roubado, pode ter sido lesionado, pode ter tido um parente morto num homicídio, pode ter tido um parente morto num acidente de trânsito, que também está relacionado com segurança pública, mas essa experiência que ela teve é uma experiência pessoal, né? Nós, de certa maneira, nós temos essas experiências pessoais, a vivência policial e os estudos. Eu me preparei para ser comandante regional, me preparei para ser coronel ao longo desses 31 anos, estudando muito, né? Foram muitos anos de estudo. E muitas vezes vem alguém que não é da área, e eu não tenho nenhum problema das pessoas fazerem apontamentos, correções do nosso trabalho. Mas o problema é que a pessoa, quando não conhece absolutamente nada, e ela usa isso de forma a querer construir uma narrativa da qual ela não entende profundamente. Então isso é importante a gente perceber que quem está dando opinião, ela precisa ter um conhecimento de causa. E eu não tenho problema com chamar os especialistas de segurança pública. É um termo até pejorativo muitas vezes usado. Eu acho que todo mundo tem direito de discutir segurança pública. Mas para decidir isso, precisa passar para pessoas especialistas. Seria a mesma coisa. Todo mundo tem uma experiência sobre saúde. Eu já fiquei doente, você já ficou doente. No meu caso, minha avó morreu de câncer, meu pai morreu de câncer. Então, eu tenho uma experiência sobre saúde. Mas eu não tenho especialidade, eu não tenho conhecimento técnico. E eu vou debater saúde. Eu debato a questão da UPA, eu debato a questão dos hospitais, eu debato tudo. Tenho direito de debater? Tenho. Mas será que a minha percepção, ela tem que ser ouvida, mas será que ela é tão importante para decisões que são decisões técnicas, decisões de Estado? Simplesmente porque a democracia é isso, poder participar. Mas até que ponto eu posso decidir algo que eu não tenho conhecimento? Pelo simples fato de eu ter opinião. Todos têm opinião, mas as pessoas têm conhecimento. Todo mundo tem opinião sobre um assunto, né? Nós temos opinião sobre Marte, sobre o mar, nós temos opiniões sobre o Everest, nós temos opinião sobre tudo. Mas será que eu tenho conhecimento sobre isso para poder ter uma resposta certa? Né? Então eu colocaria alguém para decidir algo que não conheça. Então segurança pública tem muito disso. Deixar um pouco com as pessoas, né? E aí a gente tem que ter um debate técnico, né? E é isso que a gente espera no sentido geral. Coronel, aproveitando esse gancho da leitura, né, como você mesmo frisou, é possível fazer leitura, você que é um estudioso, inclusive, como citou, que leitura você faz hoje da segurança pública no oeste do Paraná? Até porque, como você citou no começo da entrevista, a tua base sempre foi no oeste. Você teve, né, participações em outras regiões, claro, mas a tua base sempre foi aqui. Então, você tem uma caminhada muito grande aqui nessa região e hoje, né, com o passar do tempo, acompanhou toda essa evolução. Que leitura você faz hoje da segurança pública no oeste do Paraná? Eu vejo que a segurança pública na nossa região, ela caminha bem. Ela caminha muito bem. E a percepção sempre será da comunidade, por mais que nós trabalhemos de forma constante, de forma excelente, é de que há alguma situação difícil, né? Aquele que é furtado, aquele que é roubado, aquele que vê uma apreensão de droga sendo feita, ele sempre vai ter a percepção de que alguma coisa está ruim, né? Se a gente verificar como que está a saúde, né? Eu olhando para mim, hoje estou bem, né? E olha que eu já tive câncer, né? Então, tá bom, estou bem, está tudo tranquilo, né? Mas se tiver alguém do lado doente, a saúde está indo mal, né? Será que a saúde está indo mal porque alguém do lado está doente? Então, depende muito de como a gente está conversando, sobre o que a gente está falando, né? O que eu digo, a segurança pública, para mim, hoje aqui na região, claro, porque eu sou comandante, né? Então eu sou suspeito para falar, e a comunidade ela tem que ter. Mas a nossa preocupação muito, como comandante regional, ela está voltada, como eu disse, ao município, né? Dar suporte para os policiais no município. Muitas coisas não dependem do comandante regional, muitas coisas não dependem, às vezes, até nem do governador, porque são leis que são amarradas, são determinadas situações que são postas, que não dependem de nós aqui, às vezes não depende depende de muitas circunstâncias, né? Não de uma pessoa especificamente. Mas nosso trabalho é dar suporte aos policiais nos municípios. Nós temos uma malha, os policiais que fazem esse primeiro suporte, que é o atendimento do 190. A minha preocupação é com o policial do 190, é o policial que atende a comunidade, a Maria da Penha, aquela situação do som alto que as pessoas falam, o furto que acontece nos municípios. E depois nós temos uma malha de recobrimento, né, que são os policiais dos batalhões especializados, como a gente chama, que fazem um recobrimento dessa área. Que não necessariamente eles não que eles não atendam, mas eles não atendem lá o 190, não atendem o Briga de Marido e Mulher, eles têm preocupações com outras funções, né? Lá para o pessoal da Polícia Rodoviária atende a questão da rodovia.
O pessoal da patrulha, do batalhão escolar atende as escolas. O batalhão de fronteira atende questões relacionadas à fronteira em si, apesar que nós fazemos esse papel também. Então, mas como comandante regional é essa. Então, a minha percepção de segurança é trabalhar para que o cidadão que está ali todo dia indo trabalhar, que ele se sinta seguro. Muitas vezes o cidadão, para ele que mora em Marechal, que mora em Pato Bragado, Entre Rios, Mercedes, Francisco Beltrão ou em qualquer lugar do estado do Paraná, a apreensão de 2 toneladas de maconha, 500 quilos de cocaína, ele olha e fala assim, mas para mim isso não tem uma interferência aqui. Né? Ele não percebe que isso tem uma interferência, mas para ele diretamente ele fala, isso não me toca. Não muda nada. Não muda nada, porque essa droga está indo para o Rio de Janeiro, está indo para São Paulo. E às vezes nós paranaenses, muitos dos outros têm que agradecer o Estado do Paraná pelo que o Estado do Paraná faz. As grandes apreensões no Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, deveriam olhar e falar, olha, nós agradecemos ao Estado do Paraná. Eu acho até que o Estado do Paraná deveria receber valores maiores para poder aplicar na segurança pública. Né? Então, isso é muito importante. Nós temos essa definição. E o cidadão está mais preocupado, olha, que não furte minha casa, que eu possa ir para o meu trabalho tranquilo, que não vão furtar minha bicicleta, que eu ande na rua e ninguém vai levar meu celular. E eu vi esses dias, fiz uma viagem agora para a Europa, e na situação nós tivemos 2 celulares furtados. Né? Tivemos um celular furtado em Roma e um celular furtado em Portugal, né? Lá do lado de Lisboa. Então, veja, se a gente for falando, olha, eu tive meu celular furtado fora do Brasil do que dentro do Brasil. E esses dias eu estava ali acho que era no bunker, num restaurante aqui na cidade, e olhando assim, as pessoas estavam na rua com o seu celular, conversando, andando, e isso era 9h30, 10 horas da noite. Né? Então, as pessoas, pelo menos assim, de uma maneira geral, me parecia se sentirem seguras. Né? Lógico que quem está nos assistindo agora vai falar, eu tive minha bicicleta furtada, a segurança pública no Brasil está horrível e tal. E eu vejo muitas pessoas eu acompanho algumas pessoas que estão fora do Brasil, porque eu saí do Brasil por causa da segurança, porque lá é muito inseguro. Eu falei, talvez não seja a realidade nossa, né, aqui no estado do Paraná. Claro, com todos os seus problemas nós temos, mas fora do Brasil também temos problemas. Né? As pessoas... Eu não moro fora do Brasil para saber como é a segurança pública lá, eu ouço dizer. Mas a minha experiência pessoal fora do Brasil foi horrível. E o atendimento que eu tive na segurança pública lá, enquanto policial de lá, não foi a que eu esperava. E às vezes a gente vê que aqui o nosso policial se esforça para atender um turista que tem algum tipo de problema. Eu trabalhei em Foz do Iguaçu, né, um bom tempo. A gente tinha realmente um esforço muito forte para atender bem o cidadão de fora. Para atender bem o visitante. Né? Além de atender bem o cidadão brasileiro, a gente tinha essa ideia. E o que eu não tive fora do país. Então, percepções. Né? O que eu estou falando aqui pode não coadunar diretamente com o que as pessoas pensam lá. Mas a minha percepção é que nós estamos tentando nós estamos fazendo o melhor trabalho que nós podemos fazer com o que nós temos, né? E sempre buscando o melhor. Então a gente tem treinamento, como eu disse, para os policiais. Nós fazemos treinamentos, por exemplo, como os policiais de turismo de Foz do Iguaçu, que é um lugar que concentra mais, né, a questão turística. Nós temos uma companhia que faz a parte turística, se preocupa em falar a língua do estrangeiro, de atender bem o estrangeiro, né, da segurança pública. Então, a minha percepção hoje é essa. Espero que a gente possa melhorar e gostaria muito que as pessoas também que as pessoas hoje tenham essa percepção. Né? Mas a gente está fazendo de tudo para que ela tenha. Né? A gente vai fazer o nosso melhor para que as pessoas tenham uma segurança pública de qualidade e que elas tenham uma segurança pública de excelência. Muito, como eu disse, muito vai da percepção de cada um, o que cada um sente. Mas eu espero que a gente faça cada vez mais e melhor. E é esse o nosso objetivo. Coronel, da mesma forma que a gente observa essa evolução toda, a polícia muito mais tecnológica, eu diria assim. Inclusive, li outro dia sobre a Paraná, se não me engano, vai ser o primeiro estado da América Latina a ter um projeto piloto de uso daquelas câmeras, né? Enfim, isso é bem polêmico até, mas enfim, de fato, falando de uma forma geral, a polícia está muito mais tecnológica, ela vive uma evolução, tem que ser assim, mas é óbvio também que a gente não pode dizer que não haja gargalos. A gente sabe que há pontos que, né, podem ser melhorados. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução da tecnologia, enfim, e também dos gargalos. Não sei como que é hoje, o que é o ponto fraco, eu diria assim, efetivo ainda tá menor, enfim, não sei o que você pode falar em relação a isso pra gente. É difícil, né? O comandante tem que falar de repente de alguma carência, talvez, que a polícia ainda viva. Bom, nós trabalhamos com avaliações. Né? Como eu disse, a gente faz reuniões
periódicas para tratar das estatísticas, para tratar do trabalho. Nós fizemos aqui no Comando Regional um encontro de todos os comandantes de unidade, né? Um primeiro encontro que teve dos comandantes de unidade do 5º Comando Regional para tratar especificamente das questões relacionadas à segurança. Os comandantes dos batalhões, nós nos reunimos com os policiais, com os oficiais de planejamento para tratar justamente disso. O uso até mesmo da tecnologia, né? Eu fiz um curso recente, não recente, mas já faz um pouco mais de um ano, de inteligência artificial, trabalhando a questão do uso da ferramenta de inteligência artificial dentro das instituições policiais. Na verdade, não era dentro da instituição, mas eu estou trazendo para dentro da instituição. Como isso pode melhorar o trabalho, principalmente o trabalho administrativo e também o trabalho operacional. A diminuição do efetivo dentro dos quartéis, né, das repartições, para que a gente possa botar policial na rua. Então, alguns gargalos, e a gente trabalha com isso. Como eu disse, a gente trabalha com a ideia de quais são os nossos pontos fracos. A gente faz uma avaliação. Olha, os nossos pontos fracos são esses. E agora nós precisamos trabalhar para melhorar. Quais são os nossos pontos fortes? Eu acho que todas as empresas fazem isso ao longo do período. Então nós temos isso, né? Nós fazemos uma avaliação de efetivo, fazemos uma avaliação dos riscos que nós corremos, daquilo que está nos atravancando. Então isso é cíclico, né? A questão de efetivo, para nós, nós trabalhamos com o que tem. Nós não temos como trabalhar com o que a gente não... É uma questão até de lógica matemática, né? Nós não temos como trabalhar com efetivo que não temos. Não há como trabalhar com um efetivo que eu preciso, sei lá, de 1.000 policiais. Eu tenho 500, tenho só metade disso. Eu não tenho como trabalhar com 1.000, eu tenho que trabalhar com esses 500. Então a gente vai fazer o melhor possível que a gente tem com 500. E a gente sempre gostaria de ter mais efetivo. Então falar de efetivo é sempre uma dificuldade para nós. Falar, quantos você precisaria? Eu precisaria de todos. Todo mundo quisesse, né? Um policial por pessoa seria bom, né? Daí teria que ser 2, né? Porque ele trabalhar 24 por 24, né? Ele dorme e tal. Então, veja como os números, né? Qual é o número ideal? Então, até a gente já trabalhou esse texto, né? Esse contexto de que não existe um número ideal, né? Um número X, um número mágico, tantos policiais, né? Então, o que são agentes policiais também, né? Aí, e a gente quer comparar a polícia sei lá, a polícia dos Estados Unidos tem 200 policiais a cada 1.000 habitantes. Aqui não tem. Mas o que eles consideram policiais nos Estados Unidos? Né? As agências de segurança. Né? O que nós consideramos policiais? Nós consideramos só o policial militar, policial civil, o guarda municipal, o agente de trânsito. Então, veja que... por isso que eu estou falando de estudar, né? A complexidade disso. Porque a gente vem alguém e fala, eu quero isso, quero aquilo, mas aí você começa a mostrar para ele outros pontos que ele não tinha visto. Então, nós temos pontos negativos, pontos fracos, e esses pontos fracos são avaliados. Constantemente, todo dia, toda semana, nós fazemos avaliação desses pontos fracos, buscamos fortalecer aquilo que nós temos de bom para melhorar a cada dia. Então, a nossa avaliação é de que o trabalho está sendo feito de forma coerente, dentro daquilo que nós temos disponibilizado. Os pontos fracos nós buscamos melhorar junto com a comunidade, como você falou, essa interação com a comunidade, ela é muito importante. Os conselhos de segurança, eles fazem parte dessa ideia da segurança pública de proximidades, né, de proximidade, que nós trabalhamos junto com eles, né, com a comunidade, não tem como ser diferente. Eu já citei isso em vários lugares, né? Tem um comandante meu que dizia que a melhor polícia é o próprio povo. Né? Ou seja, não tem. E aí eu falo, e já falei isso em outro lugar, e eu complemento, né, até com uma frase do Tiririca, né? Ele falou assim: eu queria fugir de mim, mas eu não consegui, porque onde eu ia, eu estava lá. Né? Então, por que a melhor polícia é o próprio povo? Porque o povo está em todo lugar que o povo está e a polícia não consegue. Então, o nosso trabalho hoje da Polícia Militar é avaliar esses pontos, melhorar a cada dia. A questão das câmeras que você colocou, nós temos, particularmente, eu sou muito favorável a essas câmeras. Elas nos dão noção do que o policial faz na rua, não no sentido só de fiscalização. E eu acho interessante assim que muitas pessoas que têm, por exemplo, empresas, né, eles acham importante você ter uma câmera para filmar até mesmo o seu colaborador. Se o colaborador está fazendo tudo certo, se o colaborador está tendo algum problema, né, principalmente em cima do caixa, né, até que de repente até com uma conotação de desconfiança, mas não é esse o caso. Muitas vezes por proteção do próprio servidor, do próprio colaborador, mas ele não tem essa opinião para o policial, né? É estranho isso. Né? E tem alguns argumentos, como você falou, tem argumentos que são um pouco rasos, eu até diria. Mas se o deputado não tem câmera corporal, o policial não precisa ter. Se o médico não tem, nós também não precisamos ter. Não, talvez todos precisassem ter. Não, mas vamos começar por alguém. Então, que seja, então, comece pela polícia. Mas a minha fala aqui pode ser até interpretada de forma ruim por alguns setores da própria segurança pública. Mas, assim, eu acho importante porque algumas vezes que eu vi algumas filmagens de câmeras,
eu falo muito sobre a atuação da gente poder avaliar como o policial agiu e como o criminoso agiu. Né? Eu já vi situações de policial morto, uma situação em São Paulo, em que os policiais, eles estavam acho que em 3, 2 correram para um lado e o policial com a câmera correu para outro. E quando ele correu para outro, ele foi morto por um cara que estava atrás da porta. Então ali a gente já pôde perceber que eles tiveram um equívoco na atuação ou que eles não seguiram um padrão, um comportamento padrão que deveria ser adotado, que eles precisariam ter feito diferente. Isso a gente pode corrigir observando essas filmagens. Né? E esse policial saindo dali, a gente pode fazer uma avaliação de cada atuação. Né, da atuação que ele teve ali, de algum erro que ele cometeu, ou de algum acerto que ele fez, ou como a gente vai agir da próxima vez. Então a câmera nos ajuda nesse ponto, eu acho importantíssimo. Mesmo porque depois de um evento traumático, como a morte de um policial, ou até a morte de uma pessoa pelos próprios policiais, né, esse evento, naquele momento, o ser humano não consegue perceber. Então a câmera mostra coisas que o policial... Eu já fui em situações que o policial falou, olha, eu corri atrás, houve uma troca de tiros. Foi aqui em Marechal, inclusive. Eu nem estava no comando, eu estava no subcomando de Toledo. O policial correndo atrás, trocaram um tiro. E ele disse, os caras correram para a direita. Eles correram para a direita aqui e tal. E nós ali conseguimos câmeras que haviam nas casas. E os criminosos não tinham corrido para a direita. Eles não tinham corrido. Eles foram para outro caminho. Só que naquele momento, a gente fala do túnel de visão, né? O policial, todo ser humano, né, quando está numa situação de perigo, a gente consegue ter uma visão periférica, né? Eu consigo olhar aqui agora. Mas no momento de perigo, no momento de tensão, eu tenho um túnel de visão. Minha visão volta só para aquele objeto, para aquela situação específica. Então eu já não consigo mais olhar para o lado. E naquele momento o policial teve um túnel de visão. E toda a pressão, eu vi eles correndo para a direita. E as câmeras mostraram que eles não correram para a direita, foram para outro caminho. Então veja, se ele tivesse uma câmera corporal, a gente teria conseguido entender a dinâmica do evento. Então, as câmeras têm um condão muito forte de ajuda. Eu acho que muito mais de ajuda do que de alguma coisa que possa atrapalhar. E hoje, se a câmera corporal não fosse algo tão bom, né, o pessoal pode ser contra, mas nós temos câmeras em todos os lugares. Né? Nós temos câmeras que vigiam. Um evento pode ser... hoje as pessoas têm um celular e filmam, então a câmera corporal seria só mais uma forma de ajudar. Mas eu respeito as outras posições, né? Não quero gerar polêmica, respeito as outras posições, mas a minha posição está mais nessa linha de raciocínio. Né? Coronel, eu não sei se é possível a gente falar em termos de números ou da criminalidade na nossa região. O que hoje é mais expressivo? É o contrabando? É o roubo? O que você poderia dizer para nós nesse sentido? Olha, e aí eu volto à questão específica, assim, o que nós estamos observando, o que é observável, né? A segurança pública, ela tem essa complexidade. Eu posso medir, de certa maneira, e aí depende muito de outros fatores, eu posso medir o que acontece na segurança pública. Eu posso medir quantos furtos aconteceram, e isso também não é fechado. Por quê? Porque as pessoas registram o furto. Elas vão registrar no furto. Mas eu costumo dizer, e como eu fiz essas leituras todas, eu digo assim, vamos fazer um comparativo. 2 cidades, 50 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Marechal. Podíamos comparar Marechal e Palmas. São 2 cidades de tamanho muito parecidos. E uma delas, nós temos aí 100 furtos no mês. Praticamente mais de 3 furtos por dia. E na outra nós temos 20 furtos. Eu perguntaria, qual das duas estão melhor? A que teve 100 furtos ou a que teve 20 furtos? Aonde as pessoas se sentem mais seguras? Praticamente todo mundo vai me dizer, olha, aonde tivemos 20 furtos. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte. Eu estou só fazendo hipoteticamente para a gente entender. Naquela de 20, as pessoas não confiam na polícia. Ou seja, elas não registram. E elas se sentem mais inseguras. Na de 100, as pessoas confiam e elas registram. E aí, a gente vai dizer, olha, na de 100 as pessoas estão se sentindo mais seguras. Então, o que tem mais? Aí são números. Números, como eu disse, eles são frios em que pese são a realidade. E eu digo também, mas existe a cifra que não é contabilizada. Em todo lugar, provavelmente, nós vamos ter uma cifra não contabilizada. Né? Então a gente vai ter mais ou menos, né? Dependendo da confiabilidade que as pessoas têm, não só da confiabilidade, daí dos sistemas que estão à disposição, né? Aonde que fica uma delegacia, aonde que fica a polícia militar, se a polícia militar ou a polícia civil naquele lugar fazem atendimento online para registro de ocorrência, se para eu registrar a ocorrência eu tenho que ir lá e vou ficar lá burocraticamente 3, 4, não vou, ou seja, nós temos que ter acessibilidade. Uma vez eu conversava com alguém
em determinada cidade que eu trabalhei, e falei assim, ele falou assim, ele falou, teve um cara veio aqui e me roubou. Me roubou, ele tinha uma pizzaria e foi roubado. Eu falei, mas você não registrou? Eu falei, não registrei. Eu registrei a primeira vez. Mas por que não, porque quando eu fui da primeira vez, eu fiquei lá mais de 2 horas para poder registrar. Depois eu tive que ir na delegacia de novo. Depois eu fui ao fórum. Eu sou empresário e perdi em torno de trabalho mais de 24 horas de trabalho. Eu não vou de novo. Porque agora eu vou ter que passar por tudo isso de novo, eu não vou. É melhor eu perder meus 80 pila lá da pizza que o cara me roubou, né? Que ele falou, do que eu ter que fazer tudo isso. Para mim, o custo operacional... Então, entende? Então, assim, a segurança pública não é matemática pura. Sim. A gente precisa fazer várias avaliações. E aí, eu, enquanto comandante, eu tenho que sentar e falar, pesada, né? Falo para os policiais, pesada, nós temos que melhorar isso. O cidadão não pode ficar aí indo e voltando, né, para ser atendido sobre um furto. Né? A gente tinha lá, quando acontecia muito, quando tem um furto, eu falava aos policiais, olha, você tem que voltar lá no outro dia, 3, 4 dias depois, para conversar com o cidadão. Porque naquele momento, primeiro, às vezes o dono da propriedade, no furto, o dono da casa não estava, era um vizinho que viu, né? Era o cuidador da casa, né? O vizinho mesmo, o próprio dono da casa que atendeu. Mas 2, 3 dias depois ele já tem uma informação nova. Porque as pessoas contam para ele, Sim. contam para o vizinho, mas não contam para a polícia quem foi que furtou, né? Como é que estava tudo isso. Então, veja, é uma complexidade. Não é só ir lá fazer um boletim de ocorrência e ir embora. Eu tenho que voltar no outro dia. Então, isso melhora a segurança pública, a pessoa se sente melhor atendida, ela se sente ouvida, que também é... Porque segurança pública não é só atender a ocorrência, porque as pessoas têm um trauma. Aí você tem uma questão de trauma, elas vão ficar traumatizadas, elas se sentem impotentes, se sentem inseguras mais ainda, né? Elas vão reproduzir essa insegurança para outras pessoas, porque é natural e legítimo. Então, a gente precisa trabalhar dessa outra maneira. Então, números, se a gente for falar números, os números estão em queda. Os números da segurança pública do Paraná estão em queda. Agora, nós, em determinado momento, e aí sim, tem outras questões, por exemplo, a questão da violência doméstica. Nós temos, em determinados momentos, nós temos um aumento dessa ideia. Mas veja, você falou da evolução, né? Me perguntou, e a evolução tecnológica e tal. Mas a evolução de comportamento? Num passado não tão distante, a violência contra a mulher era tido como algo natural. Desculpe falar dessa forma, mas culturalmente era algo natural para nós, brasileiros. Né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, as pessoas entendiam que, olha, esse marido está batendo a mulher lá, problema dos dois. Tá? Alguém vai usar a forma pejorativa, infelizmente, de dizer assim, ela sabia porque estava apanhando, mereceu e tal. Algo assim que na cultura brasileira era enraizado. E a gente está tendo uma mudança. E nessa mudança a gente vai tendo uma percepção de que as pessoas vão registrar mais. Mesmo porque até a própria lei muda a forma de ver esse comportamento, criminalizando. Então, mas antigamente não tinha violência contra a mulher? Tinha. Né? Nos parâmetros de hoje, existia. Se a gente pensar que a escravidão foi tido como algo moral, né? Nos séculos passados, era algo moralmente aceito, legalmente aceito. E hoje não é mais. Mas então não tinha condição análoga de escravo antigamente? No sentido criminal não tinha. Mas no sentido prático existia. Né? Nem só análogo, como a própria escravidão. Né? Então, naquele momento passado, aquilo era normal. Então, a evolução da segurança pública, né, dos números, tem uma relação muito forte. Então, o que a gente vê na nossa percepção hoje, o que a gente tem de problemas maiores de segurança pública, são a nossa preocupação em preservar as vidas. Né? Nós temos redução forte dos números de homicídio no estado do Paraná, do número de feminicídio, uma redução que já está sendo acentuada, mas nós estamos trabalhando para que todos os crimes tenham. E na verdade, nós estamos trabalhando e nós verificamos que em todos os níveis, em todos os tipos criminais, há uma redução no estado do Paraná. Fortemente, muito por conta dessa integração que é feita, dos investimentos que estão sendo feitos em segurança pública, seja pelo governador Ratinho, seja pelo secretário de Segurança, Coronel Hudson, que estão olhando com forte tendência para diminuir esses crimes. E o nosso comandante-geral, Coronel Jefferson, sempre nos cobrando para que nós mudemos, para que nós melhoremos a nossa forma de atuar, né, voltado para a questão específica dos municípios. Coronel, tempos atrás houve vamos dizer assim, uma luta muito grande para que Marechal fosse contemplado com a sede do batalhão. A gente sabe que existiam movimentos para que fosse para Cascavel, enfim, para outras regiões. E, né, no começo, claro, hoje cada um tem a sua companhia, o Guaíra tem, enfim. Mas Marechal foi, né, conquistou, eu diria assim, vamos dizer assim, essa demanda que o pessoal queria que fosse para Marechal.
E hoje a gente tem a construção da sede do batalhão, mas temos a informação que ela está paralisada já faz um bom tempo. Alguns falam, inclusive, cerca de 1 ano. O que você poderia dizer para a gente? Isso vai atrapalhar de alguma maneira? Isso vai ser possível concluir essa obra? A gente sabe que ela tem recursos do BID, ela tem que ter ela tem prazo, ela tem as regrinhas lá para serem seguidas, mas está meio estacionado. O que você poderia dizer para a gente sobre essa obra? O batalhão de fronteira ele não pertence ao meu comando. Né? Então eu não tenho os dados específicos, nós temos outras demandas, nós temos construção de batalhões nossos, né, do 5º Comando Regional. Né? Nós estamos integrados, mas essas questões técnicas estão relacionadas com o Comando de Missões Especiais. Eu tenho algumas informações de que já o andamento vai acontecer e brevemente a finalização da construção será realizada e nós teremos aí a entrega do batalhão de fronteira já pronto provavelmente para esse ano, mas eu não tenho essa informação diretamente, eu não tenho ela concreta nesse momento. Outro assunto que tem repercutido bastante nas últimas semanas aqui na nossa comunidade é a questão da probabilidade de Marechal ter um presídio. As tratativas elas estão avançando, eu diria até que estão bastante evoluídas. Qual que é a sua opinião? A gente escuta muito agora que o assunto tomou uma certa... tomou corpo, eu diria assim, da comunidade. A gente escuta muito, não, mas isso não é bom para Marechal. Já entrevistei outras lideranças aqui que falaram, sim, vai ser bom, por isso, por aquilo. Gostaria que o coronel falasse um pouquinho a sua opinião sobre o que de fato um presídio mudaria para Marechal, para a comunidade como um todo e para a polícia também. Olha, perguntaria, talvez a pergunta seja ao contrário, né? E já falei isso em outros programas aqui em Marechal. Qual é o argumento para nós não termos um presídio? E a pergunta seria assim, você quer que a questão carcerária em Marechal permaneça como está? É isso? A pergunta é essa. Você quer que a cadeia pública de Marechal continue como está? Daí eu ia evoluir a pergunta. Você conhece a cadeia pública por dentro? Você conhece a cadeia de Marechal por dentro? Você sabe como trabalha um policial penal na cadeia de Marechal? Você sabe como é atendido na parte de saúde, né, o atendimento médico, odontológico do preso em Marechal, aonde ele é atendido? Ou seja, esse preso tem que ir para a UPA, tem que ir para a unidade básica, misturado com todas as pessoas. É isso que a gente quer? A gente quer que esteja fragilizada a segurança pública em Marechal por conta da delegacia, da cadeia pública como está hoje? É isso que a gente quer? O PCC quer a construção, ou o Comando Vermelho quer a construção de presídios em Marechal? É isso que eles querem? Será que eles estão a favor? São a favor? Ou seja, a pessoa sabe que quando um preso não tem um presídio ou uma cadeia pública para cumprir a sua pena, o que acontece com ele? Ele vai ficar, o chamado, né, o semiaberto harmonizado ou aberto harmonizado, como que ele chamar? É um regime harmonizado. Ou seja, ele não vai ficar fechado, ele vai ficar no regime aberto. E aí sim nós vamos ter presos, né, tipo assim, condenados querendo cumprir pena em Marechal. Por quê? Porque aqui ele vai ficar solto. É isso que a gente quer para Marechal. As pessoas sabem disso. Porque é simples falar, eu não quero um presídio. Mas não tenho compromisso com nada. Eu falei isso em outro programa. A pessoa que não quer o presídio, ela não tem compromisso com nada. Ou seja, ela não tem compromisso com a construção de uma cadeia nova. Ela não tem compromisso com nada. Ou seja, eu não quero. Eu até, num outro programa que eu participei, alguém falou para mim assim, que um cidadão falou assim, olha, eu quero mais é que se construa o presídio do lado da casa desse coronel. Eu falei, mas que argumento que é esse? E se estiver do lado da minha casa, é problema meu, no sentido geral. Mas e o problema dos outros que estão na casa dos outros? Está aqui no centro da cidade, do lado da casa de muita gente, do lado do comércio de muita gente. E numa estrutura precária. É isso que a gente quer? Vamos botar a mão na consciência. A gente quer que... Eu tenho que perguntar para a pessoa que não quer o presídio aqui, não é perguntar se ela quer o presídio ou não quer o presídio. Eu tenho que perguntar para ela, você quer que continue do mesmo jeito? É isso que você quer. Seja bem claro para mim, é isso que você quer. Então, eu fico assim, de certa maneira, perplexo com as pessoas que dizem que não querem um presídio pelo simples fato de não querer. Porque a família dos presos vem para cá. Pergunto, quantos presos nós... Se fosse começar a perguntar para as pessoas quem é contra... eu respeito as pessoas que são contra, porque eu acho que é importante esse debate até. Mas aquilo que eu estava falando, é a mesma coisa que eu falo assim, eu quero uma construção de hospital. Todo mundo quer construção de hospital em Marechal, né, no sentido geral. Pô, quero um hospital grande. Mas e aí, tem médico? Como é que vai atender? Né? Porque construir para uma situação é uma, construir para uma outra situação é outra. Então, perguntaria para as pessoas, quantos presos nós temos na cadeia que existe hoje? As pessoas sabem? Né? Não sabe. Não sabe. A maioria não sabe. Se ela não sabe, né, e ela afirma, a família dos presos vai morar aqui. Pergunto, hoje, a família desses presos estão morando aqui hoje?
Se já estão, qual que é a diferença? A maioria dos presos que estão hoje em Marechal são de Marechal? As pessoas não sabem responder perguntas básicas sobre o que nós temos hoje. E elas já estão fazendo uma projeção do futuro baseado no nada que elas conhecem hoje. Olha só que interessante. As pessoas, como eu disse, todo mundo tem direito a ter opinião. Todo mundo pode ter opinião. Mas ela tem uma opinião baseada em fatos que não existem, ou em suposições, e querendo decidir um futuro do qual ela não conhece o presente. Gente, a gente tem que botar a mão na consciência. Eu não conheço nada sobre o que tem hoje. E eu sou contra o que vem depois, mesmo não conhecendo nada. Porque se eu tivesse conhecimento, assim, olha, hoje é assim. Hoje tem, eu sei lá, tem 200 presos na cadeia, né? Não é esse número, mas eu tenho 200 presos na cadeia. Desses 200, 200 famílias dos presos moram aqui. Mas elas são culpadas? Elas são criminosas? Talvez alguém tenha na família algum criminoso. Talvez nós, né, nós estamos aqui nessa... Talvez outras pessoas que estão nos escutando agora, tenha alguém na família que já foi preso. E por conta disso você também é criminoso? Né? Então são argumentos que não se sustentam. Sabe? São argumentos que não se sustentam. E eu digo, as pessoas... E as condições de trabalho para os policiais penais que estão ali? Como que fica a condição de trabalho? Como que fica a nossa segurança se os caras fugirem ali? Como já aconteceu aqui em Marechal. Eu vi as fugas, sair correndo aqui no meio da cidade, aqui no centro da cidade, correndo no meio da escola, porque os caras estavam fugindo. E aí a pessoa que é contra, ela não tem compromisso com isso. Ela não tem compromisso. Que se fugir agora, ela foi contra. Se fugir as pessoas do jeito que está aí, é culpa das autoridades que não fizeram nada. Mas as autoridades estavam querendo fazer alguma coisa, querendo construir algo melhor e tal. Não, mas aí a culpa é delas. Sim, você não tem compromisso com nada. Agora, se eu sou a favor, no sentido geral, de fazer algo novo, eu tenho compromisso com o novo, né? Porque daí, quando construir o novo, aí, tá vendo? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, a culpa é sua que foi a favor. E você que foi contra, você não vai ser nunca... Porque daí se você fugir, se acontecer de morrer e tal, a culpa não vai ser do quem falou não. Vai ser sempre da autoridade. Então nós somos autoridades, estamos dizendo, olha, é necessário construir. Né? Quem tem que dizer se é necessário? Quem está trabalhando ali. Quem não tem compromisso, quem não trabalha ali. Porque eu não quero. Porque eu não quero. Porque presídio é uma coisa ruim. Mas só por isso. Isso não é... Né? Se você pensar, hospital é uma coisa boa ou coisa ruim? Se for para atender doença é uma coisa ruim. Né? Então, não é fácil você lidar com essas questões de opiniões. Né? Agora, questões técnicas, nós temos vários argumentos técnicos. Né? Guaíra, trabalhei ali, melhorou em muitos por cento, né? 1.000.000%, né? A forma de atuar ali naquela região. E nem por isso aumentou a criminalidade em Guaíra. Muito pelo contrário. Olha que engraçado, né? Vai em Francisco Beltrão. Foi construída a cadeia em Francisco Beltrão. Aumentou a criminalidade em Francisco Beltrão? Não. Então, que argumento que as pessoas têm? Aí você vai pegar um caso isolado, talvez, que aconteceu, porque daí a pessoa vai fuçar até achar um argumento. Agora eu achei aqui, ó, nesse lugar aqui aumentou. Catanduvas aumentou. Mas vai lá ver Catanduvas. Né? Será que aumentou? Tá todo mundo lá, está acontecendo mortes? Não está. Então, a gente precisa sentar e ser claro, né? Trabalhar esse debate. Né? E às vezes assim, vamos debater isso, porque, como eu disse, até o crime organizado é contra a construção de presídio. Né? Se a gente pensar nesse sentido, eu estou usando aqui um argumento raso. Né? Vamos usar um argumento raso. O argumento raso é dizer, olha, até o crime organizado é contra presídio, construção de presídio. Porque daí a gente está no mesmo nível de argumento de dizer não, né? No sentido geral. Não sei se de repente eu estou sendo mal interpretado, mas a gente está buscando mostrar que é necessário, enquanto forças de segurança a gente mostra que é necessária a construção. Coronel, você falou que, né, opinião todo mundo tem, enfim, a gente sabe como é que é, gente que fala assim, o conhecimento, especialmente sobre o conhecimento técnico, que é fundamental, mas que quem decide de fato vai ser as lideranças, eu diria assim, o governo. E isso já está decidido de fato, vem o presídio para Marechal. Como é que está isso, essa definição, enfim, as tratativas no sentido de quando começa a obra e tudo mais, isso já está ok ou ainda está em dúvida? Não, é assim, eu não sou da secretaria que trata apesar de estar na Secretaria de Segurança, não é o meu setor que está por dentro disso, né? Uhum. Eu não tenho essas informações concretas de em que momento da tratativa está, né? Então eu não posso ser leviano aqui de falar para você garantir, não, já está tratado, vai construir, não vai construir, o que vai construir, o que não vai. O que estou acompanhando é esse pedido de opinião. O senhor é a favor ou contra? Olha, eu sou a favor, né? Tenho minha opinião formada, tenho meus argumentos técnicos postos à disposição de quem quiser, né? Então nisso eu posso te falar. Agora, dizer se vai construir ou não, eu sei que o Estado do Paraná tem disposição de verba. Eu falo para você o seguinte, Ana, eu estudo algumas coisas já há muito tempo, eu falei desenvolvimento regional.
eu escrevi um artigo junto com o Reulon, né, e o professor Peri Francisco Assis Chiquida, falando sobre o desvio. Aqui, eu já te falei isso para alguns lugares. Aqui nós tínhamos a BR-63, que passava por dentro de 4 Pontes, Novo Sobradinho. E nós fizemos um censo ali, perguntando para os comerciantes, né, antes do desvio, antes da construção da duplicação. Perguntando para eles, olha, vocês acham que é melhor ou pior para vocês a saída da rodovia, né, o trânsito daqui? E por incrível que pareça, muita gente falava no senso comum que ia acabar. 4 Pontes vai acabar. Novo Sobradinho, Vila Nova, isso vai acabar. A rodovia não vai mais passar ali, vai acabar tudo e tal. E você perguntava para os comerciantes que estavam lá, eles falavam assim, não, aqui vai ficar bom. Vai melhorar ou piorar para você? Vai ficar melhor. Por quê? Não, porque agora não vai passar caminhão aqui, né? As pessoas, as famílias... E você vai em 4 Pontes, está muito melhor no aspecto geral. E os próprios comerciantes falavam isso, né? Eu perguntava assim, quantos por cento do teu comércio depende do trânsito? 1%, 2%. Ou seja, ele andava com as próprias pernas pela comunidade local. Mas o senso comum é que vai acabar. E olha hoje, não acabou. Então o senso comum é que trazer um presídio para cá, vai acabar. Cara, qual argumento? Quando você olha outros lugares, você tem que estudar isso, ver comportamento. Então há formas científicas de ver isso. E não simplesmente, como eu disse, opinião a gente tem para tudo, né? Opinião, olha, eu tive câncer. Se fosse na opinião das pessoas, de muita gente, eu ia tomar um chá de picão, ou chá de qualquer coisa, chá de erva cidreira, que alguém disse que curou, e eu, desesperado, ia tomar. Ia morrer, provavelmente. Mas eu procurei a ciência, que me ajudou, dizendo, olha, vamos fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, graças a Deus, né? Você vai fazer químio, vai fazer rádio, é o que está à disposição. Né? Mas no final, quando você está desesperado, né, você toma qualquer coisa, porque é o desespero. Né? Meu pai tomava algumas coisas que ele já estava no câncer terminal. Então, para ele era paliativo, então ele estava desesperado, né? Fazia de tudo, o que dissesse para ele fazer, ele ia fazer. Mas a gente não está nessa fase de desespero. A gente está na fase do conhecimento. Né? E aí é engraçado que as pessoas falam que a gente precisa estudar. Né? As mesmas pessoas que têm algumas situações assim que falam, né, para tomar atitudes malucas, desculpa, a palavra é atitudes que não estão dentro da realidade, essas mesmas pessoas falam que a gente tem que estudar. E aí você estudou, e o que você estudou não é levado em conta. Que daí as pessoas só têm opinião, virou só opinião. E o que dos estudos, tudo aquilo que você fala, não tem. Onde que eu quero, eu até comecei e não terminei. Quando a gente falou de sair a rodovia, né, dali não saiu, ela saiu e ficou tudo bem. No mesmo caso eu falo de Guaíra. Guaíra tinha o dinheiro, a verba, para desviar o trânsito de dentro da cidade. Fazer o contorno. E teve uma galera que foi lá e falou para os políticos, né, aqueles que... Nós não queremos o contorno. Nós não queremos o contorno. E hoje como é que está Guaíra? Os caminhões passando por dentro da cidade, né? O caos dentro da cidade, quando estava a questão do Paraguai ali fervendo, quem mora em Guaíra sabe do caos que era, e daí muitas vezes do caos que é hoje, caminhão passando por dentro. Quando a ponte está fechada para alguma reforma, um acidente, o que vira o caos dentro da cidade, porque as pessoas, né, tinham opinião. Eu sou contra tirar a opinião. E o político olhou e falou assim, mas bom, se vocês não querem, para que eu vou fazer? E não fizeram. E o dinheiro estava lá, já estava pronto o dinheiro para poder fazer o contorno, não fez o contorno e está hoje lá. Ó. A cidade podia estar muito melhor, e não por conta de uma opinião de várias pessoas que foram sendo influenciadas pelo não, e aí não aconteceu. Então é um exemplo clássico do que a gente tem hoje, talvez pelo presídio. A gente vai ser influenciado por pessoas que não querem o presídio, eu sei lá com qual objetivo, né? Como eu disse, até PCC não quer. Com qual objetivo? Não sei. Mas independentemente disso, nós vamos ser influenciados por aquele do não, sem ter tido conhecimento, e o político vai olhar, né, aquele que administra e fala assim, se vocês não querem, por que eu vou fazer? Deixa do jeito que está. Aí o dia que fugirem os presos no meio da cidade, entrar em escola, entrar nos comércios de vocês, tá tudo bem, vocês não pediram, falaram que não queria, então tá tudo bem. Muito bem, é importante a gente ter a opinião esclarecedora de quem realmente tem esse conhecimento. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, que a gente vê muitas pessoas falando, e justamente com argumentos aí, como você acabou de citar, mas porque a família dos presos vão vir para cá e tudo mais. Então, realmente, tem que ser feita uma reflexão mais a fundo, não reflexões rasas. Isso ficou muito bom na sua fala, aqui na sua opinião, porque as pessoas realmente reflitam um pouco mais. Todo respeito àqueles que são contra, por seus argumentos, se forem argumentos que a gente possa confrontá-los, né? E o debate, acho que as pessoas, assim, quem ganha o debate é algo estranho, né? As pessoas, a gente que está na área acadêmica, muitas vezes, a gente fala assim, o debate, ele não é para ganhar ou perder, é para a gente crescer, né? O debate é para a gente crescer. Se você está disposto a fazer um debate para o crescimento, isso é bom para nós dois. Nós vamos sentar aqui, nós vamos fazer um debate
Eu não quero ganhar ou perder de você. Eu quero apresentar meus argumentos, ouvir os seus argumentos e olhar e falar, não, peraí, esse teu argumento é bom, gostei. Vou mudar minha opinião, como já aconteceu comigo várias vezes. Sim. Vou melhorar minha opinião sobre isso. Vou usar isso que você falou, eu achei que você era legal. Agora, eu chego numa mesa de debate querendo ganhar ou perder, então não estou lá para debater, eu estou só para impor a minha vontade. Né? E a ideia não é impor a vontade, mas as pessoas querem ganhar ou perder. E aí, na esfera, né, que não seja a esfera técnica, fora da esfera técnica é uma questão de ganhar ou perder, e aí muitas vezes é holofotes, né? Talvez eu quero ganhar o holofote, você quer ganhar o holofote, e é isso que vai acontecer, talvez seja isso, né? Muitas vezes. Então, mas num debate sincero, é o fato de a gente fazer nós temos uma tese, uma antítese, né? Uma tese, uma antítese, e depois nós vamos fazer uma síntese disso. Então, nós dois vamos ganhar. Então, a nossa ideia, nesse sentido, é debater. Se for para um debate legítimo, a gente vai construir uma coisa melhor. Né? Coronel, quero agradecer a sua disposição em vir aqui conversar com a gente, falar sobre a segurança pública. Eu teria até, muito mais coisas aqui, mas pelo tempo, o Ian já está me sinalizando lá que já extrapolamos o tempo aqui, no sentido de que, senão, depois a gente tem que dividir a entrevista e tal. Mas quero agradecer de fato, e sempre que achar que é importante a gente discutir algum assunto, alguma coisa, o presidente está sempre de portas abertas a recebê-lo e parabenizá-lo pelo trabalho, pelo novo desafio, dizer que ninguém chega ao comando, né, que você está neste momento, nesse cargo tão importante para a segurança pública do interior do Paraná, à toa. Então a gente sabe da sua competência e desejar sucesso aí nessa caminhada, agora nessa nova caminhada. Eu que agradeço, Ana. É sempre um prazer para mim conversar com as pessoas. Né? Eu gosto muito de conversar, bater papos, falar sobre as questões da segurança pública, que a minha vida é essa. Né? Agradeço. Às vezes eu brinco assim, né? Eu vi uma entrevista de um senhorzinho, acho que ele tinha 102 anos, e a moça entrevistou e perguntou para ele, acho que era o seu Zé, né? Brincando assim, seu Zé, como é que o senhor faz para chegar até 102 anos? Ele fala, é só não morrer. Né? É só não morrer que você chega aos 102. E eu falo assim, chegar coronel talvez é só ficar velho, né? A gente vai ficando velho e vai galgando os postos na Polícia Militar. Mas eu sou muito feliz na atividade que eu exerço, é a carreira que daqui a pouquinho já estou indo embora, né? Tenho que ir para a reserva remunerada, obrigatoriamente, né? A gente falando na questão da reserva compulsória, vai ser um baque muito grande para a minha vida, eu acredito nisso, mas estamos nos preparando para isso. E deixar sempre as portas abertas da Polícia Militar, para tudo aquilo que vocês, né, da imprensa, da comunidade, queiram saber. Né? Eu até pediria licença para você para deixar nossas redes sociais, né? Claro. Nós temos lá o 5crpm.pr, né? Nosso Instagram, arroba 5crpm.pr, e tem o nosso também, que é arroba coronel_Souza, né? Pessoal que quiser nos seguir nas redes sociais, ali nós temos muitas dicas de segurança, as informações de segurança pública estão ali, então a gente deixa lá essas redes para que as pessoas utilizem para nos trazer informações, sugestões, críticas, né? Eu acho que as críticas também são importantes para a gente crescer, sempre coloquei isso na nossa carreira, que a gente ouve muito as críticas de forma atenta, né? Ouvindo as críticas a gente pode melhorar, porque se a gente só ouvir elogios quando a gente faz alguma coisa, que muitas vezes a gente tem muitos elogios também, né? Mas as críticas são mais fáceis. Eu sempre digo para as pessoas, você lembra de alguém que te fez um mal, né? Muito pouco a gente lembra das pessoas que nos fizeram um bem. Então quando a polícia faz um mau atendimento, as pessoas vão lembrar, vão criticar, vão falar, e eu falo muito isso, os policiais ficam muitas vezes indignados, é porque estão reclamando. Isso é natural, faz parte, e a gente tem que ouvir essa reclamação com ouvidos atentos para a gente não cometer o mesmo erro, se é que a gente errou. A gente pode avaliar também que aquela crítica é uma crítica infundada. Às vezes é vazia. Às vezes é vazia, só pela crítica pura. Como eu disse, a pessoa falou para mim, eu quero que o presídio seja construído do lado da casa desse comandante. Se for, como eu disse, vai fazer o quê? Mas assim, nós estamos à disposição da comunidade, faremos o nosso melhor sempre. Nós temos que fazer o nosso melhor para servir o cidadão. Então, o nosso nome é trabalho. Nós somos... alguns brincam, né? É brincadeira, né? Meu nome é trabalho, o sobrenome é de vez em quando, né? Alguns falam assim. A ideia é que nós temos que trabalhar muito para fazer uma segurança pública de qualidade. Então, nossos policiais estão imbuídos. Eu quero muito agradecer aos policiais militares, homens e mulheres, que fazem o nosso dia a dia, né? Que trabalham de sol a sol, chuva, frio, todos os dias. E eu falo muito e repito, né? O sacrifício da própria vida não é morrer. É se dedicar no amor ágape, né? Naquela questão que fala daquele livro, um livro que a gente lê também, que deu, me fugiu o nome agora, que era, em inglês é The Servant, é o monge executivo, né? Que ele fala que é o servir, né? Servir, e tem naquele filme A Vida é Bela, em determinado momento um dos personagens disse, olha, servir é uma arte, né?
Então, servir. E ele fala assim: para você servir, você não pode ficar baixando a cabeça, né? Porque não é subserviência. Né? Servir, você está ali para. É algo nobre. Né? E é isso que a gente. Serviço, servir. E a profissão policial militar é nesse aspecto. O servir, ele te gratifica, né? Te gratifica muito. Você pode fazer algo pelos outros. Então, a todo tempo a Polícia Militar está aí para isso, né? Fazer o servir. E o nosso lema né? Polícia Militar, nós fazemos a diferença. E nós queremos fazer a diferença todos os dias. Tá? Muito obrigado a você e a todos que nos ouviram hoje. O Play vai ficando por aqui. Hoje tivemos a participação do Coronel Valmir de Souza. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresul Tintas. Proteção e beleza que a sua obra precisam. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.